E se tudo o que você acredita sobre controle, poder e dominação emocional estiver invertido? E se aquele que te fere, manipula e humilha for, na verdade, o mais frágil entre todos, um espelho rachado, desesperado por reconhecimento? Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso interior se transforma em destino. Mas e se o seu destino não for se calar, e sim vê-lo rastejar? Não por vingança, mas por uma força silenciosa que nasce quando você entende os códigos invisíveis que regem a psique de um narcisista. Quantas vezes você se sentiu impotente diante de alguém que rouba sua energia, distorce sua realidade e ainda faz você duvidar da própria sanidade? Há algo ancestral nisso. Um ciclo sombrio que se repete como uma dança hipnótica entre predador e presa, até que um dos dois desperte. E o que Jung revelava por trás dos arquétipos é mais profundo do que qualquer manual de autoajuda ousou tocar. O narcisista não é forte. Ele é apenas vazio, um abismo mascarado de grandiosidade que desmorona diante de 5 movimentos sutis, quase imperceptíveis, quase proibidos. Mas cuidado, o jogo muda quando você começa a enxergar as sombras que movem cada palavra, cada olhar e cada silêncio. Este vídeo não é sobre truques baratos. É sobre desmascarar os fantasmas que ele projeta em você. É sobre assumir o seu lugar no tabuleiro, não como peça, mas como jogador oculto. Você não vai confrontar com gritos, vai vencer com silêncio, não vai atacar com ódio, vai dissolver com clareza. E o mais perigoso? Ele nunca vai entender de onde veio o golpe. Só que antes de revelar esses movimentos secretos, você precisa atravessar a névoa. Porque o narcisista, quando exposto, não foge. Ele se arrasta, lentamente, dolorosamente, como quem sente a alma se despedaçando, sem entender o porquê. Mas para isso acontecer, você precisa ir até o fim, porque cada golpe que vamos explorar aqui não atinge o corpo, atinge o ego. E nada dói mais em um narcisista do que o colapso do seu próprio reflexo. Então, se você sente que algo está fora de lugar, que existe um fio invisível controlando os seus passos, respire fundo. O que começa agora não é um vídeo, é um ritual de revelação. Mas aviso desde já, quanto mais você entender, menos volta terá. Porque quando a verdade se revela, o narcisista cai de joelhos, e o que você verá não poderá mais ser desvisto. Às vezes, o verdadeiro veneno não vem em palavras duras, mas em elogios vazios, em promessas que soam doces demais, em silêncios que te obrigam a duvidar de si mesmo. O narcisista não grita, ele sussurra onde sabe que dói. E quando Jung falava da sombra, ele não se referia apenas aos nossos impulsos reprimidos, mas aquilo que deixamos outros projetarem dentro de nós. E quantas vezes você aceitou esse reflexo falso, achando que era amor, lealdade ou até proteção? Há algo cruelmente belo no modo como o narcisista se infiltra. Ele não invade como um inimigo. Ele se instala como parte do seu mundo, do seu cotidiano, das suas escolhas. E quando você percebe, já não sabe onde termina o outro e começa você. O que parecia conexão era invasão. O que parecia cuidado era vigilância. E o que parecia amor era controle. Mas você já sentiu isso, não sentiu? Aquela sensação incômoda de estar com alguém, mas ainda assim se sentir terrivelmente só. Ele manipula não porque te enxerga fraca, mas porque sabe onde você se esqueceu de ser inteira. Ele fareja rachaduras, encanta, idealiza, elogia, e depois desfaz, retira, desconstrói. Você se pergunta o que fez de errado, mas a pergunta mais honesta seria: por que você aceitou tão pouco sendo tanto? Há uma memória antiga aí dentro. Um lugar que aprendeu a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. É esse lugar que ele visita. É nesse vazio que ele cresce.
A armadilha nunca é óbvia. Ela é simbólica. É feita de gestos sutis, como um olhar de desprezo disfarçado de indiferença. Você está exagerando, dito com frieza suficiente para te congelar por dentro. O narcisista não quer ser amado, quer ser adorado. E para isso, ele precisa te convencer de que sem ele você se dissolve. É nesse ponto que ele te possui, não pelo toque, mas pela dúvida. E uma mente em dúvida é um corpo cativo. É nisso que ele se sustenta. Mas existe algo que ele teme profundamente, uma força que ele não pode controlar: a consciência. Porque quando você enxerga o padrão, o feitiço começa a quebrar. Jung dizia que a árvore que chega ao céu precisa ter raízes que toquem o inferno. Você está descendo agora, descendo para as partes de si que nunca ousou nomear. E é nesse espaço escuro, quase sagrado, que nasce o primeiro golpe, a presença silenciosa, a recusa em reagir, o olhar que observa sem mais pedir. Ele vai sentir, antes mesmo de você dizer qualquer coisa, porque quando você para de correr atrás, ele perde o espelho. E sem reflexo, o narcisista se desfaz. Ele começa a tropeçar nas próprias máscaras, a se perder nas versões que criou. E você, pela primeira vez, assiste sem se culpar. Há poder nisso. Há algo místico nesse tipo de separação invisível. Não é barulhenta, não é dramática, é espiritual, é ancestral. É o momento em que a vítima deixa de ser cenário e se torna enigma, mas ainda não acabou. Porque o que vem agora é mais profundo e talvez mais perigoso. Quando você recusa o jogo, o narcisista muda as regras. Ele volta mais doce, mais sensível, mais vulnerável. Ele vai encenar o arrependimento, vai sussurrar saudade, vai vestir a máscara do homem quebrado que só precisa de mais uma chance. Você vai sentir vontade de ceder, mas nesse ponto você já não é a mesma. Algo em você começou a despertar, algo que não pode mais ser apagado. Sente isso? Essa confusão leve, esse nó na garganta, essa lembrança sem nome, é o seu inconsciente reagindo. É o primeiro sinal de que há algo se abrindo. E se você continuar, se tiver coragem de atravessar essa floresta sombria, vai encontrar os outros golpes, os mais profundos, os que não tocam apenas o ego dele, mas o espírito, e aí ele vai rastejar. Mas não porque você exigiu, porque você transcendeu, e nada é mais humilhante para um narcisista do que ser ignorado por alguém desperto. Há um momento em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer grito. Um momento em que você não precisa mais explicar, argumentar ou implorar, porque tudo em você já está dizendo o que ele não consegue suportar ouvir. Você não precisa mais dele. É nesse instante que algo muda. Não fora, mas dentro. Uma espécie de exílio interno, onde você se desconecta da narrativa que ele plantou em você e começa a se escutar de novo. Mas cuidado. Porque quando a sua ausência começa a falar mais alto que a sua presença, o narcisista entra em pânico. Ele não entende o vazio. Ele teme o silêncio, porque nesse silêncio ele se vê. E o que enxerga é aterrorizante. Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega nossos arquétipos mais profundos, e o narcisista, no fundo, não passa de um menino ferido encenando um rei. O ego dele é inflado, mas não firme. Grande, mas não estável. E quando o castelo simbólico que ele construiu sobre o seu medo começa a ruir, ele faz de tudo para reconstruí-lo. Só que agora você não está mais onde ele te deixou. Você se retirou. Talvez ainda fisicamente perto, mas espiritualmente distante. E isso, para ele, é insuportável, porque o narcisista não quer apenas ter você, ele quer te ocupar. Ele não se satisfaz em ser importante, ele precisa ser essencial, vital, único. Mas há algo mais poderoso do que qualquer enfrentamento direto: a indiferença consciente.
E é aqui que entra o segundo golpe, o mais silencioso e talvez o mais doloroso de todos, o colapso da previsibilidade. Você não reage mais como antes. Você não se desespera quando ele some. Você não treme diante das chantagens emocionais. Você sorri, mas o sorriso não é mais dele. Você chora, mas o choro não o culpa. Você vive. E ele não sabe mais onde está o botão que fazia você voltar. Essa perda de controle o corrói, porque o narcisista é um estrategista do drama. Ele ensaia os cenários, testa os limites, prevê seus movimentos. Mas quando você quebra o padrão, ele se perde no roteiro que ele mesmo escreveu. O segundo golpe não é um ataque. É uma ausência de resposta. É não se abalar quando ele tenta te provocar. É não buscar quando ele se distancia. É não perguntar onde ele estava, com quem estava, por que sumiu. É olhar nos olhos dele e não implorar por migalhas. É perceber, com calma e dor, que o que ele oferecia nunca foi alimento. Foi isca. E agora que você não morde mais, ele não sabe o que fazer com o anzol. Ele se debate, ensaiando um novo disfarce, uma nova armadilha, mas nenhuma cola mais. Porque você quebrou a previsibilidade, e isso para ele é insuportável. Há um vazio no ar, mas não é o seu, é dele. Um vazio que ele sempre tentou tapar com o seu amor, com a sua energia, com a sua dependência emocional. Agora ele o sente por inteiro e não consegue suportar. Ele vai tentar escalar, vai buscar confrontos, discussões, crises forçadas. Tudo para extrair de você uma reação que o reafirme como centro. Mas você está em outro lugar. Um lugar interno, um espaço onde a sua presença se tornou um templo. E o narcisista, um visitante indesejado. É nesse ponto que ele começa a vacilar. As palavras se embaralham, os argumentos perdem força. O brilho calculado nos olhos começa a apagar. E o mais curioso, ele começa a tentar ser você, repetir o que você dizia, agir como você agiria, porque ele quer recuperar o vínculo simbólico, mesmo que falsificado. Ele não quer você, ou quer a energia que você gerava ao orbitá-lo, mas o sol mudou de eixo, e ele perdeu o calor. Esse segundo golpe não tem plateia. Não tem aplausos, não tem final épico, mas tem uma força cósmica, porque é quando você para de jogar o jogo que o jogo termina. E o narcisista não sobrevive ao fim da dinâmica. Ele é um personagem dependente do palco, e você tirou os refletores, tirou o som, tirou o público, sobrou só ele, nu, confuso, pequeno. É aqui que ele começa a se humilhar, mas não por arrependimento, e sim por desespero. Você não precisa dizer nada, não precisa provar que está mais forte. A sua não reação é o espelho mais cruel, porque nela ele enxerga o que passou a vida inteira tentando esconder, que sem controle ele é nada, que sem vítimas não há personagem, e que sem você não há espetáculo. Você se torna a ausência viva, um símbolo de tudo que ele não conseguiu destruir. E essa imagem, essa lembrança, essa sombra que você se tornou, o perseguirá, em silêncio, como um eco que nunca morre. Respire agora. Você chegou até aqui, e talvez esteja sentindo que há algo pesado, denso, apertando o peito. Isso é o seu inconsciente se expandindo, porque cada camada que rasgamos revela algo que estava adormecido em você. O segundo golpe já foi dado, e não há como desfazê-lo. Mas não é o fim. Ainda há mais, muito mais, porque o narcisista ainda vai tentar resistir, ainda vai lutar para recuperar o controle. Só que agora, você já não é mais a mesma. E ele nunca foi o que fingiu ser. Existe um instante silencioso em toda a relação com um narcisista que marca a virada. Não é o grito, não é a fuga, não é o confronto direto. É o momento em que, pela primeira vez, você o enxerga como ele realmente é. Não como o personagem, não como o salvador, mas como o homem frágil, disfarçado de muralha.
E essa revelação não acontece com estardalhaço. Ela escorre pela alma, como uma lágrima contida. Você não sente raiva, sente luto, luto, por tudo que projetou nele e que agora precisa enterrar. É nesse vácuo entre a morte da ilusão e o nascimento da lucidez que o terceiro golpe começa a emergir. E não há nada mais devastador para um narcisista do que ser desmascarado sem que você diga uma palavra. Carl Jung dizia que quando trazemos à luz aquilo que vivia na sombra, ele deixa de nos controlar. E quando você enxerga o narcisista, sem máscaras, sem encanto, sem domínio, é como se a alma dele começasse a derreter diante dos seus olhos. Ele vai sentir. E não será com os sentidos comuns. Ele vai sentir com o instinto, com a pele, com o medo, porque agora a sua energia não está mais tentando consertá-lo. Está simplesmente fora do alcance. E nesse abismo simbólico entre ele e você, o terceiro golpe se instala. A revelação da superioridade emocional, não como arrogância, mas como verdade silenciosa. Não é que você seja melhor, é que você amadureceu emocionalmente. E ele não. O narcisista precisa que você se confunda para que ele exista como figura central. Mas agora, você se tornou clareza. Você virou consciência. Você começou a integrar as partes que ele ajudou a dividir. E isso o desarma, porque ele nunca soube lidar com inteireza. Sempre se moveu entre fragmentos, jogos, polaridades. Você era a metade que completava o circo. Agora, você é o espelho inteiro que o faz recuar. E é insuportável para ele ver que a mulher que antes ele manipulava, agora o observa como quem vê uma criança perdida. Ele tentará inverter, distorcer, dizer que você enlouqueceu, que você mudou, que você está fria, insensível, cruel. Vai buscar nas palavras a lâmina que não conseguiu cravar com atitudes, mas nenhuma delas vai te alcançar, porque você já não está mais no mesmo nível vibracional. Você se tornou símbolo de algo que ele passou a vida evitando, crescimento. E o crescimento espiritual, como dizia Jung, exige a travessia pelo deserto do ego. Você atravessou, ele não. E agora? Ele teme ser esquecido. É nesse ponto que o terceiro golpe se aprofunda, não pela dor que você causa, mas pela dor que ele sente por não poder mais causar. Ele implora, disfarçado de ironia. Ele provoca, disfarçado de humor. Ele testa, disfarçado de afeto. Mas tudo falha, porque o poder que você acessou não vem do ego, vem da alma. E uma mulher em contato com a alma é algo que nenhum narcisista consegue dominar. Ele tenta, mas tudo escorre pelas mãos dele. Como areia sagrada, você começa a lembrar quem era antes dele. Ou melhor, começa a se encontrar com quem ainda não sabia que podia ser. Há uma força nova em você, uma presença. Uma soberania interna. Você não precisa gritar, você não precisa provar, você não precisa postar nada para mostrar que está bem. O seu silêncio é templo, o seu olhar é flecha e a sua paz é a sentença. Porque nada destrói mais um narcisista do que saber que você seguiu, não por vingança, mas por liberdade. E ele, preso à própria farsa, começa a ruir. Talvez você o veja tentando se reconectar, tentando repetir o ciclo, tentando mudar. Mas agora você percebe que o roteiro é o mesmo. Só mudam os figurinos, as falas ensaiadas, o tom de voz calibrado. Você já viu esse filme e finalmente entende. O que te prendia a ele não era amor, era uma ferida antiga, uma dor que pedia validação. Mas agora essa dor começou a se cicatrizar, e o que antes era necessidade virou aprendizado. O terceiro golpe não é dado com força, é dado com presença. É o momento em que você entra em um ambiente e ele sente que perdeu o poder de te desestabilizar.
É quando ele percebe que as palavras dele já não te moldam, que os silêncios dele já não te controlam, que os sumiços dele já não te ferem. E o que resta? Apenas ele, diante de si mesmo, e o reflexo que ele vê não é mais o seu olhar suplicante, é o vazio dele, escancarado, sem distração. Respire de novo, porque você está no meio da travessia. E talvez esteja sentindo uma mistura de tristeza com libertação. Isso é real, porque libertar-se de um narcisista também é abrir mão da ilusão que um dia te deu sentido. Mas há algo maior do outro lado. Há algo esperando por você. Algo que nenhum manipulador pode te oferecer. E o caminho até lá passa pelo quarto golpe. O mais inesperado, o mais profundo, o mais transformador. Mas isso é o que revelaremos em breve. Existe um tipo de liberdade que não se anuncia. Ela não posta, não declara, não confronta. Ela simplesmente é. Invisível aos olhos que só enxergam dominação, mas brutalmente sentida por quem sempre viveu da dependência emocional dos outros. Essa liberdade se instala quando você não precisa mais provar nada, nem a ele, nem ao mundo, nem a si mesma. E é nesse território invisível que o quarto golpe começa a germinar. E ele é tão silencioso que o narcisista só percebe quando já está completamente desarmado. Carl Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós se transforma no nosso destino. E o que o narcisista mais rejeita é a ideia de que você possa viver plenamente sem ele. Porque na mente dele, você existe apenas como extensão, como reflexo útil, como espelho obediente. Mas algo mudou, algo rompeu, e não foi barulhento. Foi íntimo, foi interno. Um dia você acordou, e sem saber exatamente o porquê, já não sentia mais aquela urgência de agradar, justificar, esperar. Você começou a escolher a si mesma, não em um gesto teatral, mas nas pequenas decisões. Na hora em que desligou o celular e não respondeu. No momento em que passou a noite dormindo em paz, sem stalkear. No instante em que olhou para aquela foto antiga e pela primeira vez sentiu pena. Não de si, dele. Porque só agora você entende que o amor que ele oferecia vinha sempre com fatura emocional. Te admirar custava a sua submissão. E aqui está o quarto golpe, a autonomia afetiva. Não aquela independência forçada, ensaiada, agressiva, mas a que nasce do reencontro com sua essência. A que não exige companhia para se sentir completa. A que olha para trás sem precisar voltar. Porque agora você não apenas sobrevive, você vive. Com presença, com prazer, com propósito. E essa nova frequência emocional te torna inalcançável para ele. Porque o narcisista não sabe se comunicar com quem já se encontrou. Ele te observa de longe, tentando decifrar o que mudou. Por que ela não liga mais? Ele se pergunta. Por que ela não reage, não implora, não volta? A resposta o destrói por dentro. Porque você não precisa mais. Você saiu da órbita dele. Você quebrou o laço simbólico que o alimentava. E o que ele sente agora não é só perda. É insignificância. Um ego narcisista sem alguém para manipular é como um ator em um palco vazio, ensaiando cenas para um público que não existe mais. Você se torna mistério, e não há dor maior para o controlador do que não saber o que te move. Ele vai tentar reaparecer. Vai surgir como se nada tivesse acontecido, como se o ciclo anterior não tivesse arrancado pedaços da sua alma. Ele vai tentar reencenar o papel de homem ideal, de parceiro perfeito, de vítima injustiçada. Mas agora, a sua escuta mudou. Você ouve com distância, você vê com clareza.
E você sente com discernimento. Você já não procura resgatar o que foi, porque agora você compreende que aquilo nunca foi real. Foi ilusão sustentada pelo medo, foi apego disfarçado de amor, e essa compreensão é insuportável para ele, porque significa que você o superou, não apenas emocionalmente, mas energeticamente. E o narcisista vive da energia dos outros. Quando você fecha essa torneira, ele murcha, desmorona e começa finalmente a rastejar. Não rasteja com sinceridade, mas com desespero. Não pede perdão com arrependimento, mas com pânico, porque você quebrou o script. Você não é mais previsível. Você é símbolo de algo que ele nunca será: inteireza. E agora, o que ele mais teme não é te perder, é ver você florescer em outro solo, mais fértil, mais puro, mais livre. É perceber que, enquanto ele continua preso aos próprios traumas, você escolheu a luz. O quarto golpe não se dá em um gesto, ele se dá em uma escolha diária. A escolha de não se arrastar por quem te fez se sentir pequena. A escolha de não se curvar para quem se alimentava da sua dor. A escolha de não mais buscar migalhas emocionais de alguém que nunca aprendeu a servir nada além do próprio vazio. Você está se tornando inteira. E o narcisista está ruindo sob o peso de uma ausência que ele jamais conseguirá substituir. Respire novamente, porque este ponto da jornada é revelador, mas também solitário. Romper um vínculo tóxico exige força, mas sustentar o crescimento exige coragem. E você está fazendo isso. A cada passo, a cada lágrima engolida, a cada lembrança que agora tem um novo significado. Mas ainda não acabou, porque há um golpe final, um que toca algo mais profundo, algo que transcende o ego dele e desperta a essência em você. O golpe que encerra a dança e inicia o seu renascimento. Há um ponto da travessia em que já não existe mais medo, nem raiva, nem apego. Só um silêncio profundo. Um tipo de vazio diferente daquele que o narcisista tentou implantar em você. Um vazio fértil, cheio de espaço, cheio de possibilidades. Um silêncio que não dói, mas acolhe. É nesse estado de transição, quase ritualístico, que o último golpe começa a se manifestar. O quinto golpe, o mais sutil, o mais inegociável, o mais definitivo, a reconexão com o seu próprio valor sagrado. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, exige encarar as máscaras, os demônios e os fantasmas. E quando você se depara com tudo isso sem fugir, você se torna inteira. E é nesse estado de inteireza que o narcisista não consegue mais existir. Porque ele depende do seu desequilíbrio, da sua dúvida, da sua insegurança. Mas agora você se tornou templo. Você não apenas se curou, você se consagrou. Esse quinto golpe não acontece em uma cena épica. Ele acontece em um gesto íntimo. Talvez quando você escolhe com quem dividir sua paz. Quando olha no espelho e se reconhece com carinho. Quando fecha os olhos e percebe que o amor que buscava nele sempre esteve em você. É nesse instante que tudo desmorona para ele. Porque agora você já não o culpa. E não há punição mais devastadora para um narcisista do que não ser mais considerado. Você não quer vingança, não quer revanche, não quer que ele sofra. Você quer distância, não distância geográfica, distância simbólica. Você quer que ele exista longe do seu campo emocional, que ele seja apenas uma lembrança, um aprendizado, uma cicatriz que não dói mais, mas que te lembra de onde você saiu. E ele vai sentir isso, vai sentir como quem perde algo que nunca compreendeu. Porque o que ele perdeu foi a chance de te conhecer de verdade. E agora é tarde demais. O quinto golpe se revela quando você já não quer que ele volte, quando você para de se perguntar se ele vai mudar. Quando o nome dele aparece e você não sente nada, nem raiva, nem tristeza, nem esperança.
apenas um vazio neutro, um nada pleno, uma ausência carregada de presença interior. É aqui que o narcisista se ajoelha internamente, não por escolha, mas porque não há mais onde se apoiar. Ele cai porque não há mais você sustentando. Você se tornou inacessível, porque acessou camadas de si que ele jamais terá coragem de tocar. Você se viu nua, frágil, confusa, mas permaneceu. Permitiu-se quebrar e depois se refazer. E cada vez que se reergueu, você se afastou mais dele. Não porque quisesse machucá-lo, mas porque precisava voltar para casa. E casa, você descobriu, nunca foi um lugar, foi um estado de alma. A partir daqui, o narcisista pode até tentar surgir, mas ele não terá onde pousar. Você se reconstruiu em uma frequência onde ele não sobrevive. Suas palavras soam repetitivas, suas promessas previsíveis, seu charme gasto. Você já não se encanta com migalhas. Você quer o pão inteiro e, mais que isso, sabe que pode fazer o próprio pão. E esse conhecimento íntimo, ancestral, alquímico, é o que o destrói por dentro. Você parou de pedir amor, começou a ser amor. Parou de implorar por afeto, começou a emanar afeto por onde passa. E essa luz, essa presença, é como ácido para o narcisista, porque ele vive da escuridão que as vítimas não reconhecem. Mas agora você vê, você sente. E acima de tudo você escolhe, e cada escolha sua é um golpe que ele não entende. Porque o controle escapou, a narrativa quebrou e você renasceu. Respire fundo. Você chegou. O quinto golpe não termina. Com ele rastejando, termina com você voando. E esse voo não precisa de plateia, não precisa de trilha sonora. Ele precisa apenas de silêncio e verdade. Você venceu, não ele. Venceu o ciclo, o padrão, a repetição ancestral. Você quebrou a roda, e isso ninguém nunca mais vai tirar de você. Às vezes, a verdadeira transformação não faz barulho. Ela não chega com fogos, nem se anuncia como revolução. Ela vem em forma de silêncio. Aquele que se instala depois da última lágrima, depois do último porquê, depois da última tentativa de voltar a ser quem se era. E nesse silêncio, algo sagrado acontece. A alma se reorganiza. Os pedaços, antes espalhados pela dor, pela dúvida, pelo desejo de ser vista, começam enfim a voltar para casa. Não se trata mais dele, nunca foi. Trata-se de você. Do momento exato em que você percebe que não precisa mais se proteger, porque já não está mais em guerra com a sua própria luz. Tudo aquilo que ele tentou apagar em você, agora brilha com mais força. Porque o fogo que sobreviveu à tempestade não teme mais o vento. E esse fogo é o que restou, é o que ficou, é o que vai te guiar daqui para frente. O narcisista foi só um símbolo, um espelho deformado da sua ferida mais antiga. A fome de reconhecimento, o desejo de pertencimento, a vontade desesperada de ser amada do jeito certo. Mas Jung nos ensinou. O outro só ativa aquilo que já está em nós. E quando você olha para ele com essa lente, com esse novo olhar, tudo muda. Ele já não é ameaça, é aviso, já não é centro, é sombra, já não é mestre, é consequência. Você atravessou o vale das máscaras, tocou a dor crua, desceu as raízes da sua própria história e agora não precisa mais fingir, não precisa mais se reduzir para caber, nem se multiplicar para agradar. Há algo muito maior dentro de você, algo que ninguém pode tirar, porque não foi dado por fora, foi despertado por dentro. E o que é interno é eterno, a libertação. Não é um grito de vitória, é um suspiro de paz. É quando o peito finalmente respira sem medo, quando os passos são dados sem o peso de agradar, quando o espelho não assusta mais. E é aqui que tudo se encontra, a dor, o trauma, o amor, a ausência, tudo aquilo que parecia sem sentido, agora se encaixa como peça de um quebra-cabeça divino, e você entende que era necessário,
que era parte do chamado. Talvez amanhã ele tente voltar, talvez envie mensagens, talvez surja com um novo disfarce, mas você não será mais a mesma, porque agora você reconhece o ciclo. E mais do que isso, reconhece o seu próprio valor. Você não precisa provar nada. Você não precisa vencer ninguém. Você só precisa lembrar. Lembrar quem você é quando ninguém está olhando, quando ninguém te julga, quando ninguém te cobra. Essa lembrança é a sua armadura, é o seu solo firme, é o seu voo. E o mundo agora não é mais um campo de batalha. É uma dança. Uma dança onde você escolhe com quem dividir o ritmo. E o narcisista já não dança mais com você. Porque o som mudou, porque o corpo mudou, porque a alma, enfim, voltou a escutar a própria música. Talvez você ainda não saiba explicar o que sentiu aqui. Talvez leve dias, semanas, meses para entender. Mas o que importa é que algo foi tocado. Algo se moveu. E esse algo é semente. Cuide dela. Regue com consciência, proteja com escolhas, honre com silêncio. Porque um dia, quando menos esperar, você vai olhar para trás e sorrir. Não pelo que passou, mas por quem você se tornou. Se isso tocou algo em você, se despertou uma memória, uma lágrima, uma coragem, então continue. Curta, compartilhe, comente, mas faça isso não por hábito. Faça por reverência. A você, a jornada, as outras mulheres que ainda estão presas na mesma dança. Talvez o seu gesto seja o espelho que elas precisam. Talvez sua palavra seja a âncora. E se for, que seja. Porque despertar alguém é sempre um ato de amor. E quando a alma finalmente se lembra de quem é, o mundo inteiro muda de lugar. E se tudo o que você acredita sobre controle, poder e dominação emocional estiver invertido, e se aquele que te fere, manipula e humilha for, na verdade, o mais frágil entre todos, um espelho rachado, desesperado por reconhecimento? Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso interior se transforma em destino. Mas e se o seu destino não for se calar, e sim vê-lo rastejar? Não por vingança, mas por uma força silenciosa que nasce quando você entende os códigos invisíveis que regem a psique de um narcisista. Quantas vezes você se sentiu impotente diante de alguém que rouba sua energia, distorce sua realidade e ainda faz você duvidar da própria sanidade? Há algo ancestral nisso. Um ciclo sombrio que se repete como uma dança hipnótica entre predador e presa, até que um dos dois desperte. E o que Jung revelava por trás dos arquétipos é mais profundo do que qualquer manual de autoajuda. Ousou tocar. O narcisista não é forte, ele é apenas vazio. Um abismo mascarado de grandiosidade que desmorona diante de 5 movimentos sutis, e quase imperceptíveis, quase proibidos. Mas cuidado, o jogo muda quando você começa a enxergar as sombras que movem cada palavra, cada olhar e cada silêncio. Este vídeo não é sobre truques baratos. É sobre desmascarar os fantasmas que ele projeta em você. É sobre assumir o seu lugar no tabuleiro, não como peça, mas como jogador oculto. Você não vai confrontar com gritos, vai vencer com silêncio, não vai atacar com ódio, vai dissolver com clareza. E o mais perigoso, ele nunca vai entender de onde veio o golpe. Só que antes de revelar esses movimentos secretos, você precisa atravessar a névoa. Porque o narcisista, quando exposto, não foge. Ele se arrasta, lentamente, dolorosamente, como quem sente a alma se despedaçando sem entender o porquê. Mas para isso acontecer, você precisa ir até o fim. Porque cada golpe que vamos explorar aqui não atinge o corpo, atinge o ego. E nada dói mais em um narcisista do que o colapso do seu próprio reflexo. Então, se você sente que algo está fora de lugar, que existe um fio invisível controlando os seus passos, respire fundo. O que começa agora não é um vídeo, é um ritual de revelação. Mas aviso desde já, quanto mais você entender, menos volta terá.
Porque quando a verdade se revela, o narcisista cai de joelhos, e o que você verá não poderá mais ser desvisto. Às vezes, o verdadeiro veneno não vem em palavras duras, mas em elogios vazios, em promessas que soam doces demais, em silêncios que te obrigam a duvidar de si mesmo. O narcisista não grita, ele sussurra onde sabe que dói. E quando Jung falava da sombra, ele não se referia apenas aos nossos impulsos reprimidos, mas aquilo que deixamos outros projetarem dentro de nós. E quantas vezes você aceitou esse reflexo falso, achando que era amor, lealdade ou até proteção? Há algo cruelmente belo no modo como o narcisista se infiltra. Ele não invade como um inimigo. Ele se instala como parte do seu mundo, do seu cotidiano, das suas escolhas. E quando você percebe, já não sabe onde termina o outro e começa você. O que parecia conexão era invasão. O que parecia cuidado era vigilância. E o que parecia amor era controle. Mas você já sentiu isso, não sentiu? Aquela sensação incômoda de estar com alguém, mas ainda assim se sentir terrivelmente só. Ele manipula não porque te enxerga fraca, mas porque sabe onde você se esqueceu de ser inteira. Ele fareja rachaduras, encanta, idealiza, elogia e depois desfaz, retira, desconstrói. Você se pergunta o que fez de errado, mas a pergunta mais honesta seria: por que você aceitou tão pouco sendo tanto? Há uma memória antiga aí dentro, um lugar que aprendeu a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. É esse lugar que ele visita. É nesse vazio que ele cresce. A armadilha nunca é óbvia, ela é simbólica, é feita de gestos sutis, como um olhar de desprezo disfarçado de indiferença. Você está exagerando, dito com frieza suficiente para te congelar por dentro. O narcisista não quer ser amado, quer ser adorado, e para isso ele precisa te convencer de que sem ele você se dissolve. É nesse ponto que ele te possui, não pelo toque, mas pela dúvida, e uma mente em dúvida é um corpo cativo. É nisso que ele se sustenta, mas existe algo que ele teme profundamente, uma força que ele não pode controlar: a consciência. Porque quando você enxerga o padrão, o feitiço começa a quebrar. Jung dizia que a árvore que chega ao céu precisa ter raízes que toquem o inferno. Você está descendo agora, descendo para as partes de si que nunca ousou nomear. E é nesse espaço escuro, quase sagrado, que nasce o primeiro golpe, a presença silenciosa, a recusa em reagir, o olhar que observa sem mais pedir. Ele vai sentir, antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Porque quando você para de correr atrás, ele perde o espelho, e sem reflexo, o narcisista se desfaz. Ele começa a tropeçar nas próprias máscaras, a se perder nas versões que criou. E você, pela primeira vez, assiste sem se culpar. Há poder nisso, há algo místico nesse tipo de separação invisível. Não é barulhenta, não é dramática, é espiritual, é ancestral. É o momento em que a vítima deixa de ser cenário e se torna enigma. Mas ainda não acabou, porque o que vem agora é mais profundo e talvez mais perigoso. Quando você recusa o jogo, o narcisista muda as regras. Ele volta mais doce, mais sensível, mais vulnerável. Ele vai encenar o arrependimento, vai sussurrar saudade, vai vestir a máscara do homem quebrado que só precisa de mais uma chance. Você vai sentir vontade de ceder. Mas nesse ponto, você já não é a mesma. Algo em você começou a despertar. Algo que não pode mais ser apagado. Sente isso? Essa confusão leve, esse nó na garganta, essa lembrança sem nome, é o seu inconsciente reagindo. É o primeiro sinal de que há algo se abrindo. E se você continuar, se tiver coragem de atravessar essa floresta sombria, vai encontrar os outros golpes. Os mais profundos, os que não tocam apenas o ego dele, mas o espírito,
E aí ele vai rastejar. Mas não porque você exigiu, porque você transcendeu. E nada é mais humilhante para um narcisista do que ser ignorado por alguém desperto. Há um momento em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer grito. Um momento em que você não precisa mais explicar, argumentar ou implorar, porque tudo em você já está dizendo o que ele não consegue suportar ouvir. Você não precisa mais dele. É nesse instante que algo muda. Não fora, mas dentro. Uma espécie de exílio interno, onde você se desconecta da narrativa que ele plantou em você e começa a se escutar de novo. Mas cuidado, porque quando a sua ausência começa a falar mais alto que a sua presença, o narcisista entra em pânico. Ele não entende o vazio. Ele teme o silêncio, porque nesse silêncio ele se vê, e o que enxerga é aterrorizante. Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega nossos arquétipos mais profundos. E o narcisista, no fundo, não passa de um menino ferido encenando um rei. O ego dele é inflado, mas não firme. Grande, mas não estável. E quando o castelo simbólico que ele construiu sobre o seu medo começa a ruir, ele faz de tudo para reconstruí-lo. Só que agora, você não está mais onde ele te deixou. Você se retirou, talvez ainda fisicamente perto, mas espiritualmente distante. E isso para ele é insuportável, porque o narcisista não quer apenas ter você, ele quer te ocupar. Ele não se satisfaz em ser importante. Ele precisa ser essencial, vital, único. Mas há algo mais poderoso do que qualquer enfrentamento direto: a indiferença consciente. E é aqui que entra o segundo golpe. O mais silencioso e talvez o mais doloroso de todos, o colapso da previsibilidade. Você não reage mais como antes, você não se desespera quando ele some, você não treme diante das chantagens emocionais. Você sorri, mas o sorriso não é mais dele. Você chora, mas o choro não o culpa. Você vive, e ele não sabe mais onde está o botão que fazia você voltar. Essa perda de controle o corrói, porque o narcisista é um estrategista do drama. Ele ensaia os cenários, testa os limites, prevê seus movimentos, mas quando você quebra o padrão, ele se perde no roteiro que ele mesmo escreveu. O segundo golpe não é um ataque, é uma ausência de resposta. É não se abalar quando ele tenta te provocar. É não buscar quando ele se distancia. É não perguntar onde ele estava, com quem estava, por que sumiu. É olhar nos olhos dele e não implorar por migalhas. É perceber com calma e dor que o que ele oferecia nunca foi alimento, foi isca, e agora que você não morde mais, ele não sabe o que fazer com o anzol. Ele se debate, ensaiando um novo disfarce, uma nova armadilha, mas nenhuma cola mais. Porque você quebrou a previsibilidade, e isso, para ele, é insuportável. Há um vazio no ar, mas não é o seu, é dele. Um vazio que ele sempre tentou tapar com o seu amor, com a sua energia, com a sua dependência emocional. Agora, ele o sente por inteiro e não consegue suportar. Ele vai tentar escalar, vai buscar confrontos, discussões, crises forçadas. Tudo para extrair de você uma reação que o reafirme como centro. Mas você está em outro lugar, um lugar interno, um espaço onde a sua presença se tornou um templo. E o narcisista, um visitante indesejado. É nesse ponto que ele começa a vacilar. As palavras se embaralham, os argumentos perdem força. O brilho calculado nos olhos começa a apagar. E o mais curioso, ele começa a tentar ser você, repetir o que você dizia, agir como você agiria. Porque ele quer recuperar o vínculo simbólico, mesmo que falsificado. Ele não quer você, quer a energia que você gerava ao orbitá-lo. Mas o sol mudou de eixo e ele perdeu o calor. Esse segundo golpe não tem plateia, não tem aplausos. Não tem final épico, mas tem uma força cósmica, porque é quando você para de jogar o jogo que o jogo termina.
E o narcisista não sobrevive ao fim da dinâmica. Ele é um personagem dependente do palco. E você tirou os refletores, tirou o som, tirou o público. Sobrou só ele, nu, confuso, pequeno. É aqui que ele começa a se humilhar. Mas não por arrependimento, e sim por desespero. Você não precisa dizer nada, não precisa provar que está mais forte. A sua não reação é o espelho mais cruel, porque nela ele enxerga o que passou a vida inteira tentando esconder, que sem controle ele é nada, que sem vítimas não há personagem, e que sem você não há espetáculo. Você se torna a ausência viva, um símbolo de tudo que ele não conseguiu destruir. E essa imagem, essa lembrança, essa sombra que você se tornou, o perseguirá, em silêncio, como um eco que nunca morre. Respire agora. Você chegou até aqui. E talvez esteja sentindo que há algo pesado, denso, apertando o peito. Isso é o seu inconsciente se expandindo, porque cada camada que rasgamos revela algo que estava adormecido em você. O segundo golpe já foi dado, e não há como desfazê-lo. Mas não é o fim. Ainda há mais, muito mais, porque o narcisista ainda vai tentar resistir, ainda vai lutar para recuperar o controle. Só que agora, você já não é mais a mesma, e ele nunca foi o que fingiu ser. Existe um instante silencioso em toda relação com um narcisista que marca a virada. Não é o grito, não é a fuga, não é o confronto direto. É o momento em que pela primeira vez você o enxerga como ele realmente é. Não como o personagem, não como o salvador, mas como o homem frágil, disfarçado de muralha. E essa revelação não acontece com estardalhaço. Ela escorre pela alma como uma lágrima contida. Você não sente raiva, sente luto. Luto por tudo que projetou nele e que agora precisa enterrar. É nesse vácuo entre a morte da ilusão e o nascimento da lucidez que o terceiro golpe começa a emergir. E não há nada mais devastador para um narcisista do que ser desmascarado, sem que você diga uma palavra. Carl Jung dizia que quando trazemos à luz aquilo que vivia na sombra, ele deixa de nos controlar. E quando você enxerga o narcisista nu, sem máscaras, sem encanto, sem domínio, é como se a alma dele começasse a derreter diante dos seus olhos. Ele vai sentir, e não será com os sentidos comuns. Ele vai sentir com o instinto, com a pele, com o medo, porque agora a sua energia não está mais tentando consertá-lo, está simplesmente fora do alcance. E nesse abismo simbólico entre ele e você, o terceiro golpe se instala, a revelação da superioridade emocional. Não como arrogância, mas como verdade silenciosa. Não é que você seja melhor, é que você amadureceu emocionalmente. E ele não. O narcisista precisa que você se confunda para que ele exista como figura central. Mas agora, você se tornou clareza. Você virou consciência. Você começou a integrar as partes que ele ajudou a dividir. E isso o desarma, porque ele nunca soube lidar com inteireza. Sempre se moveu entre fragmentos, jogos, polaridades. Você era a metade que completava o circo. Agora, você é o espelho inteiro que o faz recuar. E é insuportável para ele ver que a mulher que antes ele manipulava, agora o observa como quem vê uma criança perdida. Ele tentará inverter, distorcer, dizer que você enlouqueceu, que você mudou, que você está fria, insensível, cruel. Vai buscar nas palavras a lâmina que não conseguiu cravar com atitudes, mas nenhuma delas vai te alcançar, porque você já não está mais no mesmo nível vibracional. Você se tornou símbolo de algo que ele passou a vida evitando: crescimento. E o crescimento espiritual, como dizia Jung, exige a travessia pelo deserto do ego. Você atravessou, ele não. E agora, ele teme ser esquecido. É nesse ponto que o terceiro golpe se aprofunda. Não pela dor que você causa, mas pela dor que ele sente por não poder mais causar.
Ele implora, disfarçado de ironia. Ele provoca, disfarçado de humor. Ele testa, disfarçado de afeto. Mas tudo falha, porque o poder que você acessou não vem do ego, vem da alma. E uma mulher em contato com a alma é algo que nenhum narcisista consegue dominar. Ele tenta, mas tudo escorre pelas mãos dele, e como areia sagrada. Você começa a lembrar quem era antes dele, ou melhor, começa a se encontrar com quem ainda não sabia que podia ser. Há uma força nova em você, uma presença, uma soberania interna. Você não precisa gritar, você não precisa provar, você não precisa postar nada para mostrar que está bem. O seu silêncio é templo, o seu olhar é flecha e a sua paz é a sentença. Porque nada destrói mais um narcisista do que saber que você seguiu, não por vingança, mas por liberdade. E ele, preso à própria farsa, começa a ruir. Talvez você o veja tentando se reconectar, tentando repetir o ciclo, tentando mudar, mas agora você percebe que o roteiro é o mesmo. Só mudam os figurinos, as falas ensaiadas, o tom de voz calibrado. Você já viu esse filme? E, finalmente, entende. O que te prendia a ele não era amor, era uma ferida antiga, uma dor que pedia validação. Mas agora, essa dor começou a se cicatrizar. E o que antes era necessidade, virou aprendizado. O terceiro golpe não é dado com força, é dado com presença. É o momento em que você entra em um ambiente e ele sente que perdeu o poder de te desestabilizar. É quando ele percebe que as palavras dele já não te moldam, que os silêncios dele já não te controlam, que os sumiços dele já não te ferem. E o que resta? Apenas ele, diante de si mesmo. E o reflexo que ele vê não é mais o seu olhar suplicante, é o vazio dele, escancarado, sem distração. Respire de novo, porque você está no meio da travessia. E talvez esteja sentindo uma mistura de tristeza com libertação. Isso é real, porque libertar-se de um narcisista também é abrir mão da ilusão que um dia te deu sentido. Mas há algo maior do outro lado. Há algo esperando por você. Algo que nenhum manipulador pode te oferecer. E o caminho até lá passa pelo quarto golpe, o mais inesperado, o mais profundo, o mais transformador. Mas isso é o que revelaremos em breve. Existe um tipo de liberdade que não se anuncia. Ela não posta, não declara, não confronta. Ela simplesmente é. Invisível aos olhos que só enxergam dominação, mas brutalmente, sentida por quem sempre viveu da dependência emocional dos outros. Essa liberdade se instala quando você não precisa mais provar nada, nem a ele, nem ao mundo, nem a si mesma. E é nesse território invisível que o quarto golpe começa a germinar. E ele é tão silencioso que o narcisista só percebe quando já está completamente desarmado. Carl Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós se transforma no nosso destino. E o que o narcisista mais rejeita é a ideia de que você possa viver plenamente sem ele. Porque na mente dele, você existe apenas como extensão, como reflexo útil, como espelho obediente. Mas algo mudou, algo rompeu. E não foi barulhento, foi íntimo, foi interno. Um dia você acordou e, sem saber exatamente o porquê, já não sentia mais aquela urgência de agradar, justificar, esperar. Você começou a escolher a si mesma, não em um gesto teatral, mas nas pequenas decisões. Na hora em que desligou o celular e não respondeu. No momento em que passou a noite dormindo em paz, sem stalkear. No instante em que olhou para aquela foto antiga e pela primeira vez sentiu pena. Não de si, dele. Porque só agora você entende que o amor que ele oferecia vinha sempre com fatura emocional. Te admirar custava a sua submissão. E aqui está o quarto golpe, a autonomia afetiva.
Não aquela independência forçada, ensaiada, agressiva, mas a que nasce do reencontro com sua essência, a que não exige companhia para se sentir completa, a que olha para trás sem precisar voltar, porque agora você não apenas sobrevive, você vive, com presença, com prazer, com propósito. E essa nova frequência emocional te torna inalcançável para ele, porque o narcisista não sabe se comunicar com quem já se encontrou. Ele te observa de longe, tentando decifrar o que mudou. Por que ela não liga mais? Ele se pergunta. Por que ela não reage, não implora, não volta? A resposta o destrói por dentro, porque você não precisa mais. Você saiu da órbita dele. Você quebrou o laço simbólico que o alimentava, e o que ele sente agora não é só perda, é insignificância. Um ego narcisista sem alguém para manipular é como um ator em um palco vazio, ensaiando cenas para um público que não existe mais. Você se torna mistério, e não há dor maior para o controlador do que não saber o que te move. Ele vai tentar reaparecer. Vai surgir como se nada tivesse acontecido, como se o ciclo anterior não tivesse arrancado pedaços da sua alma. Ele vai tentar reencenar o papel de homem ideal, de parceiro perfeito, de vítima injustiçada. Mas agora, a sua escuta mudou. Você ouve, com distância, você vê, com clareza, e você sente, com discernimento. Você já não procura resgatar o que foi, porque agora você compreende que aquilo nunca foi real. Foi ilusão sustentada pelo medo. Foi apego disfarçado de amor. E essa compreensão é insuportável para ele, porque significa que você o superou, não apenas emocionalmente, mas energeticamente. E o narcisista vive da energia dos outros. Quando você fecha essa torneira, ele murcha, desmorona e começa finalmente a rastejar. Não rasteja com sinceridade, mas com desespero. Não pede perdão com arrependimento, mas com pânico, porque você quebrou o script. Você não é mais previsível. Você é símbolo de algo que ele nunca será, inteireza. E agora, o que ele mais teme não é te perder. É ver você florescer em outro solo, mais fértil, mais puro, mais livre. É perceber que enquanto ele continua preso aos próprios traumas, você escolheu a luz. O quarto golpe não se dá em um gesto, ele se dá em uma escolha diária. A escolha de não se arrastar por quem te fez se sentir pequena. A escolha de não se curvar para quem se alimentava da sua dor. A escolha de não mais buscar migalhas emocionais de alguém que nunca aprendeu a servir nada além do próprio vazio. Você está se tornando inteira, e o narcisista está ruindo sob o peso de uma ausência que ele jamais conseguirá substituir. Respire novamente, porque este ponto da jornada é revelador, mas também solitário. Romper um vínculo tóxico exige força, mas sustentar o crescimento exige coragem, e você está fazendo isso. A cada passo, a cada lágrima engolida, a cada lembrança que agora tem um novo significado, mas ainda não acabou, porque há um golpe final, um que toca algo mais profundo, algo que transcende o ego dele e desperta a essência em você. O golpe que encerra a dança e inicia o seu renascimento. Há um ponto da travessia em que já não existe mais medo, nem raiva, nem apego, só um silêncio profundo, um tipo de vazio diferente daquele que o narcisista tentou implantar em você. Um vazio fértil, cheio de espaço, cheio de possibilidades, um silêncio que não dói, mas acolhe. É nesse estado de transição, quase ritualístico, que o último golpe começa a se manifestar. O quinto golpe, o mais sutil, o mais inegociável, o mais definitivo, a reconexão com o seu próprio valor sagrado. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, exige encarar as máscaras,
os demônios e os fantasmas. E quando você se depara com tudo isso sem fugir, você se torna inteira. E é nesse estado de inteireza que o narcisista não consegue mais existir. Porque ele depende do seu desequilíbrio, da sua dúvida, da sua insegurança. Mas agora, você se tornou templo. Você não apenas se curou, você se consagrou. Esse quinto golpe não acontece em uma cena épica. Ele acontece em um gesto íntimo. Talvez quando você escolhe com quem dividir sua paz. Quando olha no espelho e se reconhece com carinho. Quando fecha os olhos e percebe que o amor que buscava nele sempre esteve em você. É nesse instante que tudo desmorona para ele, porque agora você já não o culpa, e não há punição mais devastadora para um narcisista do que não ser mais considerado. Você não quer vingança, não quer revanche, não quer que ele sofra. Você quer distância, não distância geográfica, distância simbólica. Você quer que ele exista longe do seu campo emocional, que ele seja apenas uma lembrança, um aprendizado, uma cicatriz que não dói mais, mas que te lembra de onde você saiu. E ele vai sentir isso, vai sentir como quem perde algo que nunca compreendeu, porque o que ele perdeu foi a chance de te conhecer de verdade, e agora é tarde demais. O quinto golpe se revela quando você já não quer que ele volte, quando você para de se perguntar se ele vai mudar. Quando o nome dele aparece e você não sente nada, nem raiva, nem tristeza, nem esperança. Apenas um vazio neutro, um nada pleno, uma ausência carregada de presença interior. É aqui que o narcisista se ajoelha internamente, não por escolha, mas porque não há mais onde se apoiar. Ele cai porque não há mais você sustentando. Você se tornou inacessível, porque acessou camadas de si que ele jamais terá coragem de tocar. Você se viu nua, frágil, confusa, mas permaneceu. Permitiu-se quebrar e depois se refazer. E cada vez que se reergueu, você se afastou mais dele. Não porque quisesse machucá-lo, mas porque precisava voltar para casa. E casa, você descobriu, nunca foi um lugar, foi um estado de alma. A partir daqui, o narcisista pode até tentar surgir, mas ele não terá onde pousar. Você se reconstruiu em uma frequência onde ele não sobrevive. Suas palavras soam repetitivas, suas promessas previsíveis, seu charme gasto. Você já não se encanta com migalhas. Você quer o pão inteiro e, mais que isso, sabe que pode fazer o próprio pão. E esse conhecimento íntimo, ancestral, alquímico, é o que o destrói por dentro. Você parou de pedir amor, começou a ser amor. Parou de implorar por afeto, começou a emanar afeto por onde passa. E essa luz, essa presença, é como ácido para o narcisista, porque ele vive da escuridão que as vítimas não reconhecem. Mas agora você vê, você sente, e acima de tudo, você escolhe, e cada escolha sua é um golpe que ele não entende, porque o controle escapou, a narrativa quebrou, e você renasceu. Respire fundo, você chegou. O quinto golpe não termina com ele rastejando, termina com você voando. E esse voo não precisa de plateia, não precisa de trilha sonora, ele precisa apenas de silêncio e verdade. Você venceu, não ele. Venceu o ciclo, o padrão, a repetição ancestral. Você quebrou a roda, e isso ninguém nunca mais vai tirar de você. Às vezes, a verdadeira transformação não faz barulho. Ela não chega com fogos, nem se anuncia como revolução. Ela vem em forma de silêncio, aquele que se instala depois da última lágrima, depois do último porquê, depois da última tentativa de voltar a ser quem se era. E nesse silêncio, algo sagrado acontece. A alma se reorganiza. Os pedaços antes espalhados pela dor, pela dúvida, pelo desejo de ser vista, começam, enfim, a voltar para casa. Não se trata mais dele, nunca foi. Trata-se de você.
do momento exato em que você percebe que não precisa mais se proteger, porque já não está mais em guerra com a sua própria luz. Tudo aquilo que ele tentou apagar em você, agora brilha com mais força, porque o fogo que sobreviveu à tempestade não teme mais o vento, e esse fogo é o que restou. É o que ficou, é o que vai te guiar daqui para frente. O narcisista foi só um símbolo, um espelho deformado da sua ferida mais antiga. A fome de reconhecimento, o desejo de pertencimento, a vontade desesperada de ser amada do jeito certo. Mas Jung nos ensinou: o outro só ativa aquilo que já está em nós. E quando você olha para ele com essa lente, com esse novo olhar, tudo muda. Ele já não é ameaça, é aviso. Já não é centro, é sombra. Já não é mestre, é consequência. Você atravessou o vale das máscaras. Tocou a dor crua, desceu as raízes da sua própria história. E agora não precisa mais fingir. Não precisa mais se reduzir para caber, nem se multiplicar para agradar. Há algo muito maior dentro de você, algo que ninguém pode tirar, porque não foi dado por fora, foi despertado por dentro. E o que é interno é eterno. A libertação não é um grito de vitória, é um suspiro de paz. É quando o peito finalmente respira sem medo. Quando os passos são dados sem o peso de agradar. Quando o espelho não assusta mais. E é aqui que tudo se encontra. A dor, o trauma, o amor, a ausência. Tudo aquilo que parecia sem sentido, agora se encaixa como peça de um quebra-cabeça. Divino. E você entende que era necessário, que era parte do chamado. Talvez amanhã ele tente voltar, talvez envie mensagens, talvez surja com um novo disfarce, mas você não será mais a mesma, porque agora você reconhece o ciclo e, mais do que isso, reconhece o seu próprio valor. Você não precisa provar nada, você não precisa vencer ninguém, você só precisa lembrar quem você é quando ninguém está olhando, quando ninguém te julga, quando ninguém te cobra. Essa lembrança é a sua armadura, é o seu solo firme, é o seu voo. E o mundo agora não é mais um campo de batalha, é uma dança onde você escolhe com quem dividir o ritmo. E o narcisista já não dança mais com você, porque o som mudou, porque o corpo mudou, porque a alma, enfim, voltou a escutar a própria música. Talvez você ainda não saiba explicar o que sentiu aqui. Talvez leve dias, semanas, meses para entender. Mas o que importa é que algo foi tocado, algo se moveu. E esse algo é semente. Cuide dela, regue com consciência, proteja com escolhas, honre com silêncio, porque um dia, quando menos esperar, você vai olhar para trás e sorrir, não pelo que passou, mas por quem você se tornou. Se isso tocou algo em você, se despertou uma memória, uma lágrima, uma coragem, então continue. Curta, compartilhe, comente, mas faça isso não por hábito, faça por reverência. A você, a jornada. As outras mulheres que ainda estão presas na mesma dança. Talvez o seu gesto seja o espelho que elas precisam. Talvez sua palavra seja a âncora. E se for, que seja. Porque despertar alguém é sempre um ato de amor. E quando a alma finalmente se lembra de quem é, o mundo inteiro muda de lugar.